1 Crônicas, capítulo 18. Os sucessos de Davi, modelo de governança e liderança. Estamos vendo a segunda parte de O Reino Unido. Vai do capítulo 9, versos 35 até o segundo livro de Crônicas, capítulo 9, versos 31. Essa é a parte A, do reinado de Davi. Ela vai do capítulo 9, versos 35 até o capítulo 29, versos 30, de 1 Crônicas. Dentro dessa parte A, estamos vendo a terceira parte, que é os preparativos para o templo. Começou no capítulo 13, no primeiro versículo, e vai até ao capítulo 29, versos 25. Nesta parte, para reforçarmos nosso aprendizado, como já falamos, estamos vendo que o cronista relatará o segundo elemento essencial do reino considerado exemplar de Davi, ou seja, os seus preparativos repletos de entusiasmo para a construção do templo. Esse relato também foi dividido em duas principais partes. Sendo que a primeira parte já foi vista. Vimos que Davi levou a arca para Jerusalém, 1 Crônicas 13, versículo 1, até o capítulo 16, versos 43. E a segunda parte, começou no capítulo 17, no primeiro versículo, e irá até o capítulo 29, versículo 25. Tudo isso será visto pelos próximos 12 dias. Sendo um capítulo por dia. O cronista tratará agora de uma das contribuições mais importantes de Davi para a história de Israel, seus preparativos para a construção do templo. Essa passagem foi dividida em 5 seções principais. Seção 1. Davi aceita a comissão divina de se fazer os preparativos para Salomão. Já vimos no capítulo 17. Seção 2. Davi garante a segurança do reino e coleta os materiais para o templo. Veremos agora neste capítulo 18, mas somente terminará no capítulo 20, versículo 8. Seção 3. Davi descobre o local do templo. Será visto no capítulo 21. Seção 4. Davi executa o comissionamento dos construtores. Será visto no capítulo 22, a partir do versículo 2. Finalmente a seção 5. Davi transfere a organização dos trabalhadores e a transferência do poder da responsabilidade para Salomão. Será visto, desde o capítulo 23 até o capítulo 29. Vejamos, então, essa seção 2. Nela, Davi garante a segurança do reino e coleta os materiais para o templo. Nesta seção, que trata das realizações políticas e militares de Davi, este garantirá a segurança do reino e juntará os materiais para o templo. Examinando as partes paralelas, veremos que no presente texto, que o cronista se valeu seletivamente de 2 Samuel, capítulo 8, de 1 a 14, capítulos de 15 a 18, e capítulo 20. Para melhor compreensão, também a dividiremos em 3 partes. Parte A. As vitórias de Davi e a segurança interna. Será vista aqui no capítulo 18. Parte B. As vitórias de Davi sobre Amon e os Sírios. Capítulos 19 e 20, até o versículo 3. Parte centésimo. As vitórias de Davi sobre os filisteus. Capítulo 20, do verso 4 ao 8. Vejamos essa parte, A, sobre as vitórias de Davi e a segurança interna. O cronista está falando de uma época áurea na história de Israel de domínio global sobre todas as nações. São 4 os propósitos identificados nessa passagem envolvendo a situação vitoriosa de Davi e de seus propósitos diante de Deus. Primeiro propósito: demonstrar como Davi estabeleceu a segurança política, econômica e social necessária para a construção do templo no reinado de Salomão. Segundo propósito: apresentar o contexto para as enormes contribuições feitas por Davi para a construção do templo, inclusive o modelo do mesmo. Terceiro propósito: demonstrar que Davi, por ser homem de guerra, não poderia se envolver com a construção do templo. Quarto propósito: alimentar nos leitores pós-exílio a esperança de vitória sobre os inimigos em sua própria época. Este capítulo de Crônicas tem o seu paralelo, como já dissemos, em 2 de Samuel. Também nós iremos nos valer do que já comentamos desse livro de Samuel. Novamente Davi ferindo os filisteus.
Assim como os filisteus eram um terror para Saul e eles acabaram aniquilando Saul, assim, Davi era um terror para os filisteus e ele, Davi, acabará aniquilando-os para sempre. A vida de Davi é uma vida de vitória contra os filisteus. Sempre foi assim. Davi parece que sabia disso e até brincava com sua sorte e zombava deles. Tudo isso porque teve um começo muito exemplar quando ousou pela fé e contra todos os prognósticos enfrentar um gigante que afrontava a Deus. Com apenas a sua funda e 5 pedrinhas conseguiu derrotar aquele inimigo e a partir daí tornar-se o terror de todo filisteu. Davi simplesmente avançava e não tinha empreitada em que ele se metesse que dela não trouxesse saldo positivo para a nação de Israel. Ele foi vencendo povos e nações. Todos os que resolviam enfrentá-lo, eram ao final subjugados completamente. Com as conquistas militares e as taxações de impostos sobre os inimigos que eram vencidos, Israel crescia e prosperava cada vez mais. A palavra é clara ao afirmar que Deus era com Davi em tudo o que ele fazia. Sua ascensão estava vertiginosamente ascendente e se não houvesse os problemas com as mulheres que lhe desviarão o seu coração de Deus, eu nem sei qual seria o destino dele e de todo Israel. Realmente chama a atenção seu sucesso. Na época um dos domínios mais temidos de todos ali era a Síria, mesmo ela não foi páreo para Davi que a venceu e a fez pagar tributos. Com os tributos e as vitórias, Israel começou a ficar muito rica. Isso iria ajudar em muito aos projetos que Davi tinha para a sua nação como um todo, especialmente Jerusalém, onde iria construir um super palácio real e o templo que seria somente construído por seu filho Salomão. Salomão nem havia ainda nascido, nem Davi ainda tinha conhecido Batseba, sua futura mulher, fruto de adultério e assassinato que tornarão sua vida um caos total. Talvez Davi sonhasse que quem iria construir o templo por causa das profecias seria seu filho primogênito Anon. Chama a atenção neste capítulo, de 2 Samuel 8, verso 15, que reinou, pois, Davi sobre todo o Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. Isso era o que fazia de Davi a pessoa especial que era amada pelo povo e querida por Deus. Davi se interessava pelo povo de Deus. Se há um segredo para a prosperidade de Davi e da nação de Israel à época, este se chama trabalho, amor pelo povo de Deus, temor a Deus e obediência à palavra de Deus. Quer ser próspero? Faça como Davi fez. Não há nada melhor para uma nação do que ser governada por um príncipe que seja justo e que queira fazer o que é direito e de forma correta. Todos nós lucramos com isso e a prosperidade vem morar conosco, não é mesmo autoridades do Brasil? O cronista, em Crônicas, fará mais 2 omissões na sua narrativa. Primeira, não mencionando a situação do adultério de Davi com Batseba, conforme 2 Samuel, do capítulo 11 ao 21. Ele quer apresentar Davi para seus leitores pós-exílio como um modelo a ser seguido. Segunda, escondendo o gesto de Davi ao aceitar Mefibosete em sua corte, conforme 2 Samuel, no capítulo 9, que embora generoso, foi omitido, provavelmente porque poderia alimentar nos benjamitas a esperança de que a família de Saul pudesse recuperar o trono. Fazer justiça e juízo sobre todo o Israel e sobre todo o povo ao qual se é governante é o sonho, o desejo e a luta de cada líder temente a Deus. São muitos os desafios, obstáculos, tentações e as ofertas para torcer o direito a favor de um grupo ou de um poder. Por isso que todo político deve tomar muito cuidado com as suas alianças e sempre estar preparado para tomadas de decisões muitas das vezes não populares, mas corretas diante de Deus e do povo de Deus. A Deus toda a glória. Pastor Daniel Deusdete.